Oi, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta. Hoje a gente vai falar um pouquinho de direito constitucional, mais especificamente de uma jurisprudência que versa sobre o direito à saúde e também sobre a possibilidade do Poder Judiciário ele se imiscuir ali na análise das políticas públicas que a administração pública ela deve definir, né, se o Poder Judiciário ele pode determinar a realização de políticas públicas voltadas à prestação efetiva do direito fundamental à saúde. Quando eu estava olhando as jurisprudências recentes ali do STF, eu achei essa decisão bem cara de prova, porque ela fixou teses e parâmetros para que o Poder Judiciário pudesse determinar a administração pública a medidas, né, para regularizar o acesso à saúde. Então, eu vou trazer aqui. Ele é o tema 698 de repercussão geral, foi julgado em julho desse ano, de 2023, então bem recente, ótimo para cair em prova. Então, é sobre a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário para garantir o direito à saúde. O que aconteceu nesse caso concreto? Vou explicar um pouquinho para vocês, para a gente entender bem. Ele versa sobre uma ação civil pública que o Ministério Público ajuizou em razão das péssimas condições do Hospital do Rio de Janeiro, do Salgado Filho, e entre as decisões ali do tribunal que havia concedido, né, julgado a ação civil pública procedente, determinava a contratação de novos funcionários por meio de serviços de concurso público, né, de funcionários da saúde, médicos por meio de concurso público, bem como medidas para sanar as irregularidades administrativas do hospital. Então, o Poder Judiciário, ele, em tese, ele adentrou no mérito das políticas, ele definiu as políticas públicas que o hospital deveria implementar. Bom, o STF, ele determinou alguns parâmetros para que essas decisões, elas fossem julgadas, elas não invadissem a própria esfera de atuação da administração pública. Eu vou primeiro mostrar a tese fixada pelo STF nessa decisão ali do tema 698, e depois eu vou explicar os parâmetros. Bom, o resumo do tema foi o seguinte: na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes, devendo a atuação judicial, via de regra, indicar as finalidades pretendidas e impor à administração pública a apresentação dos meios adequados para alcançá-lo. Então, o que acontece? O Poder Judiciário, ele pode, de uma maneira geral, aplicar à administração pública, definir uma finalidade a ser alcançada para a administração pública. No entanto, o Poder Judiciário ele não poderia definir qual a melhor política pública para a administração pública, porque isso está inserido no mérito administrativo, na própria gestão da administração. E o Poder Judiciário, ele ingressando nessa esfera, ele poderia atrapalhar toda a gestão da administração pública, que já é voltada, né, nos planos ali anuais, plurianuais, à persecução de seus fins. Então, o tema também fixou ali, ele determinou, né, que não há essa violação à separação dos poderes. O Poder Judiciário ele tem o dever até de implementar esses direitos fundamentais que a própria Constituição traz, o direito à saúde, dignidade da pessoa humana. Então, o Poder Judiciário ele pode sim entrar nessa esfera, porém ele não deve dizer qual a melhor maneira da atuação da administração pública. Ele deve determinar, ele deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração que apresente um plano ou meios adequados para alcançar o resultado, sem, contudo, ele diga à administração o que fazer. E aí, no caso de serviços de saúde, isso especificamente, quanto à medida que foi decretada que o hospital deveria ter contratado por meio de concurso público novos funcionários, no caso de serviços de saúde, o déficit de funcionários, de profissionais, ele pode ser suprido por concurso público ou por outros meios também, como o remanejamento de recursos humanos do próprio hospital, sem que haja nova contratação, ou a contratação de organizações sociais e das OCIP, que são entidades ali do terceiro setor que servem para apoiar a administração na persecução de serviços de saúde, por exemplo. E aí, a atuação do Poder Judiciário, segundo essa decisão, ali um resumo dessa decisão, para o STF, ela deve ocorrer somente em situações excepcionais,
deve ser pautada por critérios de razoabilidade e eficiência e respeitada a discricionariedade do administrador em definir e implementar políticas públicas. Porque é aquilo que a gente falou. Essa definição das políticas públicas ela está inserida no mérito administrativo, que cabe à administração pública definir o que é melhor para a sua gestão. Essa definição indiscriminada pelo Poder Judiciário, isso violaria a separação dos poderes, aquele princípio lá no artigo 2º da Constituição. E aí, a gente passa para a parte dos parâmetros fixados pelo STF para que se faça uma gestão organizada, né? Para que essas decisões judiciais elas sejam efetivas. E quais foram os parâmetros fixados? E aqui a gente tem que ter atenção, porque esses parâmetros eles podem vir pontuados numa questão objetiva, talvez numa prova discursiva, a própria questão peça para enumerar os fundamentos da decisão. Então, eu vejo nessa questão eu vejo nessa decisão uma questão de prova, tanto numa prova discursiva quanto numa prova objetiva. Então, a gente tem que ler com bastante atenção. Então, os parâmetros fixados pelo STF foram: então, a ausência ou a grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do poder público, devem estar devidamente comprovada nos autos. Então, aquele que ingressar com a ação deve comprovar que existe uma inércia do serviço público, do poder público, em prestar aquele direito. Então, deve-se questionar se é razoável e faticamente viável que a obrigação pleiteada seja universalizada pelo ente público devedor, considerados os recursos efetivamente existentes. Ou seja, deve ser uma prestação que possa ser prestada a todos, né, universalizada, sem distinção ou restrita só a um grupo de pessoas. O terceiro ponto, o terceiro parâmetro, determina-se que a finalidade a ser atingida e não o modo como ela deverá ser alcançada pelo administrador, prestigiando-se a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis. Então, é aquilo que a gente já tinha falado, né, gente? O Poder Judiciário ele vai definir a finalidade, mas ele não vai definir qual é a melhor política pública a ser aplicada pela administração. Então, o quarto parâmetro é na implementação de políticas públicas, a decisão judicial deve apoiar-se em documentos ou manifestações de órgãos técnicos, os quais poderão acompanhar a petição inicial ou compor a instrução processual. Também aquele caso de análise técnica da própria administração, né? O Poder Judiciário, em algumas situações, ele não vai saber tecnicamente qual é a medida mais adequada. Por isso, é possível que outros órgãos ingressem ali, isso também dentro do quinto parâmetro fixado, deixa eu botar aqui para cima, que sempre que possível deve-se permitir a participação de terceiros no processo com a admissão de amici curiae e a designação de audiências públicas. Aqui também, versando aquela comunicação com a sociedade civil, com órgãos especializados, né, com entidades que tenham conhecimento da causa para ver qual é a melhor solução, qual a melhor política pública adotada naquele caso. Bom, gente, brevemente, essa decisão aqui ela é um pouquinho extensa, mas eu acredito muito numa questão de prova, versando ali no direito constitucional sobre o direito fundamental à saúde. Então, deem uma lida na decisão, nesses parâmetros, e até a próxima aula com mais dicas para concursos públicos.